Olá, telespectadores, aqui quem vos fala é o Lucas Carneiro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Gangue da Bola. Então, galera, hoje vamos para mais um vídeo do quadro Lendas do Futebol. É isso mesmo, mais um vídeo do quadro Lendas do Futebol, que o primeiro foi do Zidane, né? E agora vamos falar sobre ele, Ronaldo Fenômeno. Ronaldo, que eu considero um dos melhores jogadores de todos os tempos e muita gente considera também. E teve uma história muito bonita. Ele ganhou vários títulos, foi eleito o melhor do mundo 3 vezes, aconteceu um monte de coisa. E nós vamos contar a história dele aqui. Enquanto eu conto a história dele, vão passar alguns lances também de jogadas dele, dribles, skills e etc. E eu queria pedir primeiramente para você deixar o seu like agora. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações que fica do lado do botão de se inscrever, para sempre quando eu postar vídeo novo você ficar por dentro. Então, galera, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ronaldo deu seus primeiros passos no futsal e depois tentou uma vaga no futebol do Flamengo. Ele desistiu do time da Gávea, pois era muito longe de sua casa e precisava arcar com as despesas de transporte. Acabou ficando no São Cristóvão, que era mais próximo de onde morava, e o clube pagava o ônibus. Ficou ali entre 1990 e 1993. Neste período, chegou a ser oferecido para o São Paulo e Botafogo. Após participar de uma má campanha com a camisa da Seleção Brasileira Sub-17, no Campeonato Sul-Americano, Ronaldo acertou sua transferência para o Cruzeiro. Com 16 anos, fazia sua estreia no futebol profissional. Na equipe mineira, o atacante logo chegou ao estrelato. Jogou pelo time em 1993 e 1994 e deixou o clube com a expressiva marca de 44 gols em 46 partidas. Então, galera, o Ronaldo, na sua primeira temporada pelo Cruzeiro, jogou muito bem. Provou o craque que ele era já desde cedo, com 16 anos de idade, e ele fez 44 gols em 46 partidas pela equipe do Cruzeiro. Isso é uma marca impressionante para um jovem de apenas 16 anos. Imagina, se o Vinícius Júnior, que com toda essa mídia em cima dele, não fez nem metade desses gols e está sendo já exaltado, etc. Imagina o Ronaldo, que fez 44 gols em 46 partidas. E isso lhe rendeu a participação na Copa do Mundo de 1994. Apesar de ter ficado na reserva, ele ainda assim saiu com o título da Copa do Mundo. Depois da Copa, Ronaldo se transferiu para o futebol europeu, onde jogou pelo holandês PSV e marcou sua passagem pelo clube com desempenho brilhante. No PSV, Ronaldo Fenômeno tinha dificuldades com a língua neerlandesa, a língua da Holanda. Porém, mesmo assim, foi artilheiro do campeonato holandês com 30 gols, 12 a mais que o rival criado pela imprensa Patrick Kluivert. Apesar disso, o PSV terminou a temporada em terceiro lugar no campeonato holandês e viu o Ajax, seu rival, conquistar o título daquela Eredivisie. Já depois do primeiro campeonato holandês, a Inter de Milão já estava rondando o Ronaldo. Estava especulando dentro do clube a sua saída do PSV. A Inter de Milão começou a observar o craque em seus jogos pelo clube holandês. Ainda em 1995, seus primeiros problemas no joelho começaram a se manifestar. A primeira cirurgia ocorreria em fevereiro do ano seguinte, após uma ressonância magnética constatar inflamações nos joelhos e calcificação no direito. Apesar da recomendação de passar por uma recuperação lenta, no final de abril o Ronaldo já estava de volta aos campos. A reserva imposta pelo técnico Dick Advocaat começou a irritá-lo. Ronaldo não perdoaria o treinador após ser usado apenas nos 15 minutos finais da decisão da Copa dos Países Baixos. O torneio foi conquistado, no que seria a última partida do jovem na equipe da Philips. Voltaria dos Jogos Olímpicos de Verão de 1996,
já como jogador do Barcelona. Então, o Ronaldo teve um desempenho muito bom pelo PSV, apesar de ter tido essa lesão no final, acabou atrapalhando. Então, ao total, ele marcou 54 gols em 57 partidas, mais uma média espetacular na carreira do Ronaldo. No meio daquele ano, Ronaldo transferiu-se para o Barcelona, da Espanha, por 20 milhões de dólares. À semelhança de sua dupla de ataque na seleção brasileira, Romário, outro a sair do PSV rumo ao Barça, Ronaldo faria jus ao dinheiro gasto, fechando o ano de 1996 com 17 gols em 20 partidas. Acabaria eleito pela primeira vez o melhor jogador do mundo pela FIFA em 1996. A temporada de 96-97, só única pelo clube catalão, encerrou-se sem o título espanhol, que por 2 pontos ficou com o rival Real Madrid. Ainda assim, Ronaldo, artilheiro do espanhol com 34 gols em 37 jogos, levantou a Copa do Rei e a Recopa Europeia, com um gol dele na decisão contra o Paris Saint-Germain. Feliz na Catalunha, foi com espanto que divulgou-se que a Internazionale finalmente conseguiria acertar com ele, pagando a multa rescisória de 32 milhões de dólares. A razão teria sido a negação do presidente blaugrana, Josep Luís Nunes, em aumentar o salário do atacante. Então, o Ronaldo parece que não cansa, de fazer médias de gols incríveis. Os primeiros anos da carreira do Ronaldo foram espetaculares. O cara, no Barcelona, jogou 49 jogos e fez 47 gols. É impressionante o que jogava esse cara. Ronaldo estava na Noruega, onde o Brasil faria amistoso contra a seleção local, quando a transferência foi concretizada, e não escondeu a decepção em deixar o Barcelona. Ainda assim, declarou-se feliz com o desafio de jogar na Itália. O contrato seria assinado em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde realizava-se a Copa América. Ronaldo chegou à Inter de Milão com o objetivo de ganhar o campeonato italiano, que a Inter não conquistava havia 7 anos. E Ronaldo, usando a camisa 10, devido ao seu companheiro Iván Zamorano, jogador chileno, já estar usando a camisa 9. Ronaldo não decepcionou. Encerrou o ano de 1997 com 14 gols em 19 jogos oficiais e novamente eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. A entusiasmada imprensa italiana o apelidou de El Fenômeno. Recebeu também a bola de ouro da France Football. Na Inter, Ronaldo continuou a fazer seus gols e terminaria o campeonato na vice-artilharia, com 25, 2 a menos que o alemão Oliver Bierhoff. Entretanto, foi o estrangeiro que mais fez gols em sua temporada de estreia na Série A. Entretanto, o título seria polemicamente perdido para a arquirrival Juventus, em um confronto direto em que um pênalti não marcado de Mark Iuliano sobre ele repercutiu por semanas no país. Apesar de não ter conquistado o campeonato italiano, uma consolação foi o título da Copa da UEFA em 1997/1998. A temporada de 98-99 começou com uma convulsão pouco antes da final da Copa de 98. Ainda rendendo comentários. A Inter fez um campeonato ruim e viu o outro rival, o Milan, ganhar o título. Usando finalmente o número 9, Ronaldo pouco jogaria pelos Nerazzurri, por diversos fatores. Ora tendinite, ora compromissos com patrocinadores, ora a seleção brasileira. Em 1999/2000, seria de menos partidas ainda. Em jogo contra o Lecce, estourou o joelho e teria de esperar 5 meses para voltar aos gramados. Ronaldo voltou em 12 de abril de 2000, uma semana após o nascimento do seu filho Ronald, em jogo válido pelas decisões da Copa da Itália contra a Lazio. Mal entrou em campo, seu joelho direito cedeu no primeiro drible, saindo do lugar. No dia seguinte, iniciou nova recuperação, dessa vez bem mais lenta. 8 meses foram inicialmente previstos, que depois resultariam em 15. 2001 veio e Ronaldo continuou sua volta gradual e cuidadosamente.
voltou a jogar oficialmente em partida da Copa da UEFA contra o Brasov, da Romênia. Pequenas contraturas e estiramentos, entretanto, impediram-no de jogar normalmente naquele ano. A temporada 2001-2002 prosseguiu com ele sendo utilizado ocasionalmente. A Inter liderava o campeonato e poderia finalmente quebrar o jejum, que se arrastava havia 12 anos. Na última rodada, a adversária seria a mesma Lazio, que trazia más recordações ao atacante. Acaso ou não, a Internazionale perdeu por 4-2 e a taça parou na rival Juventus. Substituído no decorrer do jogo, Ronaldo chorou para as câmeras. Ao final do ano de 2002, Ronaldo, depois de ter feito uma espetacular Copa pela seleção brasileira, tentou forçar a sua saída da Inter de Milão. Os motivos seriam, entre eles, a permanência do treinador Héctor Cúper, que ele acusava de usá-lo em campo sem condições físicas. Ronaldo deixou entender também que estava insatisfeito por ganhar menos que seus colegas Álvaro Recoba e Christian Vieri. Devido a essas situações, a torcida da Inter de Milão começou a chamá-lo de El Fugitivo, em vez de El Fenômeno. Então, galera, na Inter de Milão, pra mim, ele vê o seu auge. Ronaldo teve o seu auge na Inter de Milão, não tem como, jogou demais, porém teve muitos altos e muitos baixos. Ele acabou se lesionando demais e perdendo muitos jogos, e isso atrapalhou demais a carreira dele. E depois ele fez uma Copa muito boa, e aí voltou, forçou a saída dele, e aí ficou de mal com a torcida, né? Saiu com uma imagem ruim, saiu com uma imagem manchada. Mas quando ele jogou demais, e todo mundo sabe que esse auge dele foi realmente na Inter de Milão. Pela Internazionale, Ronaldo não fez uma média tão boa de gols quanto ele estava fazendo antes, mas mesmo assim fez muitos gols. Foram 59 gols em 99 partidas. Inicialmente, Ronaldo se ofereceu à sua ex-equipe, o Barcelona. Em crise, o clube catalão não podia arcar com a multa rescisória. O rival Real Madrid, esperto, então veio e por 39 milhões de euros o levou em 31 de agosto de 2002, quando se esgotava o prazo para as inscrições na temporada 2002-2003. Estreou no clube merengue em partida contra o Alavés. Marcou 2 vezes em vitória por 4-2. Apesar da ótima estreia, sofreria com vaias nos jogos seguintes, em decorrência da frequência apenas razoável de gols, e também pelo fato de que seus substitutos consumazes, Fernando Morientes, Guti e Javier Portillo, costumarem marcar nos poucos minutos em que tinham em campo. Substituições, por sinal, frequentes. Nos 35 primeiros jogos em que fez pelo Real, saiu no decorrer de 22 partidas. Mesmo eleito pela terceira vez o melhor jogador do mundo pela FIFA, ao final de 2002, as vaias só sossegaram após sua grande atuação contra o Manchester United, na Liga dos Campeões da UEFA. Na casa do adversário, em Old Trafford, Ronaldo marcou 3 vezes na derrota por 4-3, que classificou o time às semifinais. Entretanto, novamente, a Juventus apareceu-lhe. O clube italiano acabou eliminando os blancos nas semifinais. A frustração foi compensada com o título espanhol, o primeiro campeonato nacional em que Ronaldo saboreou conquistar. O troféu, disputado acirradamente com a Real Sociedad, foi garantido com vitória sobre o Atlético de Bilbao, com 2 gols dele, que, com 23 gols, foi o artilheiro da liga. Ronaldo foi a terceira contratação dita galáctica do time madrilenho. Os 2 primeiros foram o Luís Figo, do Barcelona, e o francês Zinedine Zidane, em 2001. O clube reunia ainda as estrelas mundiais Raul e Roberto Carlos. A temporada 2003-2004 começou com um novo galáctico, que tinha um poder de marketing estratosférico. O nome dele era David Beckham. O estelar elenco acabaria naufragando nos torneios. Ficou apenas em quarto no espanhol, perdeu a decisão da Copa do Rei para o fraco Real Saragossa e na Liga dos Campeões da UEFA caiu ante ao futuro vice-campeão Mônaco. O jejum continuou na de 2004-2005 e 2005-2006. Para piorar, foram temporadas em que o rival Barcelona conquistou o título espanhol em ambas, além da Liga dos Campeões da UEFA na segunda temporada. A temporada 2006-2007 começou sem Florentino Pérez, responsável pelas contratações galácticas na presidência.
e com o clube preocupando-se em voltar aos títulos. Ronaldo passou a ser sombreado pela contratação de Ruud van Nistelrooy. Sem espaço, constantemente criticado pelo seu peso, Ronaldo decidiu deixar o Real no decorrer da temporada. Então, galera, pelo Real Madrid, Ronaldo Fenômeno jogou demais. Demais mesmo. Porém, não obteve muitos títulos como se esperava. Pelo Real Madrid, Ronaldo jogou entre 2002 e 2007 e marcou 104 gols em 177 jogos. Uma marca impressionante para a carreira de Ronaldo, que apesar de não obter muitos títulos, fez muitos gols pelo clube merengue. Acertou sua volta a Milão, mas não na Internazionale, e sim em um rival, o Milan. A transferência foi oficializada em 18 de janeiro de 2007, pela bagatela de 7,5 milhões de euros. E Ronaldo recebeu a camisa de número 99, já que a camisa 9 pertencia a Filippo Inzaghi. O Milan tinha poucas condições de vencer o campeonato italiano. Iniciara a competição com 8 pontos negativos, como punição do envolvimento do clube no que ficou conhecido como Calciocaos, escândalo de manipulação de resultados. Na Liga dos Campeões da UEFA, Ronaldo não poderia jogar. O regulamento impedia que o mesmo jogador defendera duas equipes diferentes, e ele já havia atuado pelo Real. Acabaria assistindo das tribunas os colegas vencerem o torneio. No Milan, ele voltou a deixar crescer os cabelos, em uma forma de diferenciar-se dos tempos de Internazionale, onde ostentava uma careca bem raspada. A estrutura do clube rossoneiro permitiu-lhe descobrir que possuía hipotiroidismo, razão de sua engorda. Ronaldo tratou o problema e iniciou a temporada 2007-2008 5,5 kg mais magro. O fenômeno também formou um trio com os companheiros compatriotas Kaká e Alexandre Pato, denominado Caparro. A promissora temporada, entretanto, acabaria para ele em 13 de fevereiro de 2008, no jogo contra o Livorno. Após substituir Gilardino no segundo tempo, Ronaldo, em sua primeira participação no jogo, acabou se lesionando na hora de um salto, saindo de campo em seguida chorando. Em uma noite que relembrou a ocasião em que lesionou o joelho contra a Lazio em 2000, a temporada de 2007-2008 encerrou-se com Ronaldo parado e desligado do Milan, que decidiu não renovar o seu contrato. Então, galera, Ronaldo teve uma atuação pouco brilhante no Milan, teve uma participação quase inefetiva na equipe rossoneira e não jogou tudo que se esperava dele, até porque ele estava com o hipotiroidismo, né, que é aquela doença que faz a pessoa engordar, e estava muito acima do peso, apesar de ter emagrecido bastante, continuou acima do peso, e muitas lesões, né, inclusive contra o Livorno, que acabou de vez com a passagem dele pelo Milan. Mas, apesar disso, Ronaldo fez 9 gols em 20 jogos enquanto jogou no Milan. Até que fez um número até razoável de gols em relação aos jogos que ele teve. Em 9 de dezembro de 2008, o anúncio da contratação do fenômeno foi feito pelo presidente corintiano André Sanches, através do site oficial do clube. Em 12 de dezembro, a diretoria organizou uma festa pela chegada do jogador no clube, com a presença de torcedores no estádio Alfredo Schurig. Ronaldo assinou oficialmente o contrato em 17 de dezembro. De acordo com o contrato, o atacante receberia o valor fixo de R$400 mil, mais o valor do patrocínio na camisa do clube, onde 20% seriam do patrocinador principal e 80% da manga e calção. Durante os 2 primeiros meses no Corinthians, Ronaldo realizou trabalhos físicos para que pudesse ter condições para retornar aos gramados. Aos poucos, o jogador começou a treinar junto com os demais atletas do elenco corintiano, e aumentavam as expectativas para sua reestreia no futebol brasileiro. No dia 4 de março de 2009, Ronaldo fez seu retorno ao futebol em partida contra o Itumbiara pela Copa do Brasil. O jogador, que começou o jogo entre os reservas, jogou por 27 minutos durante o segundo tempo. Na partida seguinte, no clássico contra o Palmeiras, em 8 de março de 2009, pelo Campeonato Paulista, o técnico Mano Menezes novamente deixou Ronaldo entre os reservas,
e o colocou durante o segundo tempo. E aos 47 minutos do segundo tempo, o Fenômeno marcou seu primeiro gol como jogador do Corinthians, de cabeça após cobrança de escanteio realizada por Douglas. Gol este que assegurou o empate contra a equipe palmeirense. O gol foi assunto em vários portais de notícias em todo o mundo. 3 dias depois, em sua terceira partida após seu retorno no futebol contra o São Caetano, Ronaldo foi escalado pela primeira vez como titular. Além de jogar durante mais de 80 minutos, o atacante marcou o gol da vitória corintiana. Nesta campanha do Corinthians no Campeonato Paulista, Ronaldo mostrou-se um dos principais jogadores da equipe, mesmo muito acima do seu peso ideal. Marcou 8 gols nas 10 partidas que disputou e novamente chamou a atenção internacional por suas atuações destacadas, especialmente na segunda partida da semifinal contra o São Paulo e na decisão contra o Santos, onde o Corinthians sagrou-se campeão do Paulistão daquele ano. Ainda neste mesmo ano, foi fundamental para o título da Copa do Brasil, marcando um gol na partida de ida da decisão, contra o Internacional, e garantindo a vaga para a Copa Libertadores da América no ano seguinte. Finalizou sua primeira temporada no Timão com um total de 23 gols, sendo 12 deles pelo Campeonato Brasileiro. O ano de 2010 não foi tão bom para Ronaldo. Em má forma e sofrendo com seguidas lesões, o Fenômeno entrou em campo poucas vezes naquele ano e viu o Corinthians ser eliminado pelo Flamengo na Libertadores, principal ambição do clube no seu ano de centenário. Neste ano foram apenas 27 partidas realizadas pelo jogador, sendo 11 pelo Campeonato Brasileiro, onde marcou 6 gols. Jogando com a camisa do Corinthians, Ronaldo foi campeão logo nos 2 primeiros torneios que disputou, Campeonato Paulista 2009 e Copa do Brasil 2009. Além dos resultados esportivos, a parceria entre Ronaldo e Corinthians também rendeu fora de campo, onde o valor do patrocínio do clube chegou a 30 milhões de reais, maior valor pago a um clube brasileiro na história. Porém, o principal propósito do time corintiano, a Copa Libertadores, não foi conquistado pelo jogador, já que o time foi eliminado pelo Flamengo em 2010 devido à regra do gol fora de casa, e pelo Deportes Tolima em 2011, ainda na fase preliminar, conhecida como pré-Libertadores. Após a desclassificação precoce na Copa Libertadores da América de 2011, Ronaldo não conseguiu mais suportar suas dores físicas e decidiu anunciar oficialmente a sua aposentadoria em 14 de fevereiro de 2011, numa coletiva de imprensa. Segundo ele, sua aposentadoria se deu pelo fato de estar enfrentando seguidas lesões, inclusive revelando que sofria hipotiroidismo, um distúrbio metabólico que desacelera o metabolismo e dificulta a perda de peso. O jogador afirmou que o problema poderia ser resolvido com ingestão de hormônios, porém, esta prática é proibida no futebol e acarretaria numa suspensão por doping. Porém, os médicos discordam que o tratamento seja confundido com doping, e o próprio médico do clube do Corinthians afirmou que Ronaldo não tinha essa doença. Além do mais, essa doença evita emagrecer, mas não engorda. Ronaldo falou as seguintes palavras na sua entrevista de aposentadoria, abre aspas: "Depois de mais uma lesão, eu refleti muito em casa e decidi que era o momento, que não ia esperar mais e tinha realmente dado o máximo, que eu nunca imaginei que poderia chegar. É muito duro abandonar o que te deixa feliz. Tem tanto amor e poderia seguir porque, mentalmente e psicologicamente, ainda quero muito. Mas também tenho que assumir algumas derrotas. Eu perdi para o meu corpo." Fecha aspas. Então, galera, essa foi a história de Ronaldo Fenômeno. Uma história muito emocionante e uma história muito incrível. Esse cara, pra mim, sem dúvidas, é um dos melhores jogadores de todos os tempos. Jogou demais e uma excelente pessoa também. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não falei sobre a seleção brasileira, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. Então, se vocês querem que eu faça um vídeo só sobre a seleção brasileira, a participação do Ronaldo na seleção, comentem aí no vídeo, comentem aí embaixo que eu faço. É isso aí, galera. As minhas redes sociais estão ficando aí na tela, estão na descrição do vídeo também, se você quiser dar uma conferida. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. É isso aí, galera, até o próximo vídeo, eu vou ficando por aqui, valeu, e eu fui!